Gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você for conferir isso, né, no canal YouTube da Estação Experimental, do NetWeave, né, dos Glatz, na Estação Experimental. Estamos aqui hoje para fazer aquele registro, né, aquela live semanal, para a gente conversar um pouco de como anda, né, as várias dimensões da ocupação cocriativa da Terra-Vila do local, em Salvaterra, Juiz de Fora. Correto? Ultimamente, leia-se desde a semana passada, o acesso de internet lá na Terra-Vila anda bastante oscilante e, com isso, a gente não tem conseguido ter, digamos assim, o sync, né, a participação de nenhum dos ocupantes locais que estão lá. Leia-se Daniel e família, Luiz Eduardo, o Braz, o próprio Nelson, né, a Karina e a Cris, que estava lá. A Cris não está mais lá, a Cris já está na Bahia, né? Mas não tem problema, né, porque é bom a gente sempre marcar esse ponto. Além do que, a gente passa a semana se falando via os pontos de contato no Messenger ou no próprio WhatsApp. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é um registro, né, sucinto, um registro sintético de como anda a ocupação cocriativa. Lembrando que nós já estamos caminhando para o meio do mês de novembro, né, aqui no Hemisfério Sul, onde nós estamos em plena primavera, né? Estamos aqui em plena primavera no Hemisfério Sul, aqui no Brasil, na América do Sul. E temos aí também essa conexão sempre existente com o nosso querido Tis, diretamente lá de Netherlands, ou seja, da Holanda, né, que vem ocupando localmente a Terra-Vila, nesse sentido, né. Para ele, trata-se de uma investigação com relação à nossa língua, a língua portuguesa brasileirada, mas também tem a ver com toda essa investigação, essa exploração que se faz em torno do Tolkien A2C, né? E, nesse sentido, né, eu, entre outros, nós ligados à animação em rede da estação, né, dos Glatz, a gente vive trocando ideias, né, sobre, digamos assim, a própria ocupação cocriativa e como isso conversa, digamos assim, com outros experimentos e com outras dinâmicas semelhantes da estação, né, planeta fora. Mas antes de continuar aqui, dá boa noite para Tereza Pamponê. Boa noite, Tereza. Não sei se a Tereza está nos ouvindo. Boa noite, Tereza. Bem, vamos lá. Boa noite, foi registrado. Bem-vindo, Tereza. Essa aqui é uma live, né, semanal da ocupação cocriativa da Terra-Vila local em Salvaterra, Juiz de Fora, né? E a gente sempre conversa das dinâmicas que aconteceram na semana, coisas do gênero. E, obviamente, todas as explorações que as pessoas que estão lá ocupando localmente, junto com as pessoas que estão ocupando localmente, né? Ou seja, em outras cidades e até outros países, mas ainda aqui no planeta Terra, né? Então, vem cocriando, né, com relação a essa ocupação. Então, hoje, a gente tem aqui algumas temáticas que a gente vai fazer um passeio sobre elas. E fica à vontade para ficar aqui, tá? Sinta-se à vontade para ficar aqui, caso você queira conhecer um pouquinho, né, de como realmente vem sendo essa ocupação. E eu vou aqui, se me permitir, compartilhar a tela, tá? Para que você possa visualizar, e o Tis e as outras pessoas, as outras temáticas que nós vamos conversar hoje aqui, né, nessa live. Mas fica à vontade, qualquer hora que você quiser se expressar, fica à vontade, seja mais que bem-vindo. Bem, nós vamos hoje aqui, gente, basicamente abordar essas temáticas que vocês estão lendo aí. Ou seja, vamos abordar um pouquinho do sextão,
o que é o Sextão, né? E o laboratório do Sextão. Nós vamos falar sobre essa moeda corrente, essa forma de dinheiro ligada à lógica da abundância e não da escassez, chamado token E2C, né? Que está saindo da fase alfa, indo para beta. Nós vamos falar do último mutirão seguro que vai acontecer na Terra Vila Local agora para dezembro, né? Como é que ele vai acontecer, como é que vai ser a dinâmica dele. E, por fim, nós vamos falar de um tipo de organização autônoma descentralizada, né? Que já está tendo uma interface com a ocupação cocriativa da Terra Vila Local, né? Leia-se TauDAO. Bem, quem acabou de chegar aí no pedaço foi a Beatriz. Ei, Beatriz, boa noite. Que saudade de você. Como é que você está? Tudo bem, tudo certo por aqui. Ah, que coisa linda ver você aqui. Conexão maravilhosa, sensacional. Chegou em boa hora. A gente vai começar a fazer o passeio aqui sobre tudo que está acontecendo ligado à ocupação cocriativa, né, da Terra Vila local, que obviamente está ligado à própria animação em rede A2GLAT, né, da Estação Experimental, e correlatos, né? Então a gente vai falar um pouco do Sextão, do laboratório do Sextão, do token A2C, entrando na fase beta, do mutirão seguro e da interface com a TauDAO que você já conhece, você já sabe do que se trata, né? A internet deles lá na Terra Vila está oscilante, mas eu estou falando com algumas pessoas, o Brás falou que vai tentar entrar, vamos ver, quem conseguir chegar... Chegou. Mas é muito bom ver você aqui, tá, Beatriz? Assim, muito bom mesmo. Estamos muito felizes. A 10 esteve com a gente no segundo mutirão, né? Teve. Ela esteve lá como... Ela ocupou como vivenciadora, né? Como uma experimentadora temporária lá. Depois, se você quiser fazer até mais um registrozinho, fica à vontade. É sempre bacana, né? Mas vamos lá. Então, gente, começando pelo Sextão, é bom... Para quem quiser mais detalhamentos sobre o Sextão, basta pegar a live da semana passada, tá? A live da semana passada, a gente literalmente fez um mergulho profundo com relação ao Sextão. A gente comentou das origens, da motivação, de como ele foi tecido, vem sendo tecido, de como ele está sendo colocado em prática, dos desafios, que não são poucos, diga-se passagem, do que isso gera de benefícios para os microprodutores, né? De como a coisa vem ganhando corpo a partir da ocupação cocriativa da Terra Vila, junto com microprodutores de grande região e outras regiões, tá? Mas o que eu posso, assim, de uma forma geral, falar, para entender, é que, de fato, ele já está rodando, tá? E uma das coisas muito bacanas com relação ao Sextão é que, Beatriz, a partir dessa semana para a semana que vem, a Terra, os ocupantes locais lá, enfim, a Terra Vila, de uma forma geral, passa a acessar continuamente a alimentação saudável, né, por parte via token A2C, via o Sextão. Olha que barato, né? Então, já está tendo conversas para entender o que precisa ser plantado de semente, de muda, o que já vai, né, como fração mesmo já recolhida, né, por parte de cada microprodutor. Então, isso já começa a acontecer, ou seja, as pessoas não vão precisar usar o real para comprar alimentação orgânica. Ou seja, elas vão acessar a alimentação via token A2C. Isso sozinho já é coisa pra caramba. Mas, assim, é com muita alegria, né? E uma das coisas que vai acontecer ainda esse mês é que o Valtensi, que é o primeiro microprodutor, né, que de fato cocriou toda a proposta do Sextão, ele vai estar lá visitando, levando mudas, sementes, levando a fração da produção dele, né? E para estabelecer toda essa mecânica, toda essa logística empática de acesso contínuo a essa alimentação, correto? E já vai estar verificando quando é que o pessoal lá pode visitar o Vivo Orgânico, né? Que é o sítio onde ele se encontra, essa fazenda onde ele planta a produção dele. A gente está só tomando alguns cuidados, porque aqui no Rio está subindo, né, a curva, e lá em Juiz de Fora também. Então, a gente está vendo a forma de estar viabilizando isso melhor. Mas, de qualquer forma, já está sendo conversado. Essa segunda onda que está acontecendo, ela está vindo com bastante força e mexeu muito com Juiz de Fora. Juiz de Fora
duplicou o número de casos por dia. Em uma razão de 2, 3 dias, duplicou o número de casos. Tanto que hoje, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, o prefeito de Juiz de Fora está fazendo lá um comunicado se vai acontecer ou não as feiras que eles vinham fazendo semanalmente em Juiz de Fora. Então, nós vamos saber disso, inclusive, um pouquinho mais à noite, por parte do Valtenci, né? Então, assim, gente, o Sextão tem a ver com o quê? Deixa eu passar um pouco a essência, talvez a Tereza não conheça. Então, a Beatriz você conhece, o Tiso você conhece, a Vânia, obviamente. Mas seria legal passar um pouco para a Tereza. Tereza, a ideia do Sextão é justamente fazer uma espécie de cesta compartilhada, né, por entre vários microprodutores de Juiz de Fora e grande região, aonde eles separam uma fração pequena, né, micro, da produção deles, deixam à disposição desse Sextão, e, em troca, eles começam a acessar uma série de conhecimentos e demandas que eles têm por ferramentas tecnológicas, tipo de internet, para uso de internet, ou até ferramentas para plantio, sem contar conhecimentos diversos sobre o microbiomas que os sítios deles se encontram, coisas do gênero. Quer dizer, então, na realidade, é uma relação ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha. Quer dizer, uma relação onde aquilo que está sendo disponibilizado para esse Sextão compartilhado, né, digamos assim, transformado em acesso, eu falei palavra trocada, mas está errado, é transformado em acesso a conhecimentos, a ferramentas, a experiências, e etc., que de outra forma eles teriam que pagar em real, eles teriam que alugar, eles teriam que comprar, eles teriam que usar o dinheiro que nós usamos aqui nesse país. E por que eu falo isso? Porque o Sextão ele é lastreado por esse tipo de dinheiro, que é o token A2C, que é um dinheiro que valora tudo que você faz em prol do usufruto comum como riqueza. Então, tudo que se você está varrendo uma pracinha, né, cada vassourada que você dá, você está gerando riqueza. Ou seja, é assim que eu gosto de ilustrar, que fica varrendo. Então, cada vassouradazinha que você dá em prol do usufruto comum, na limpeza do asseio daquela pracinha, você está gerando riqueza. Né? O que se faz para o usufruto comum, no nosso caso aqui, como a gente está falando do ambiente da Terra Vila, que está muito ligado à alimentação, né? Está ligada à regeneração. Eu acho legal você trazer, por exemplo, para o aspecto da horta, né? Eu e a Beatriz, né, estivemos, por exemplo, fazendo um plantio de canas, assim, entre as oliveiras, para poder... É uma experiência, na verdade, que também você tem coisas também ligadas à livre aprendizagem, às ciências abertas, né? E, assim, a gente até também quer trocar mais, né? Ter, assim, mais contatos, né, com pessoas ligadas à horta, né, à permacultura. A gente vai fazer também movimentos nesse sentido, mas, assim, as coisas feitas, por exemplo, essa horta em que foi feito o plantio das canas para poder estar gerando um desenvolvimento mais saudável das oliveiras, foi feito como experimento. Isso foi uma experiência ligada ao usufruto comum. Não era nem para mim, nem para Beatriz. A gente estava ali, a gente não estava numa propriedade privada. A gente estava na Terra Vila, né, que é um ambiente aberto, e fazendo uma ação voltada para o usufruto comum. Então, a partir dessa ação que foi gerada para o usufruto comum, né, isso gera os tokens. Então, a gente não está falando, embora pareça, não está falando de dar, não está falando de troca, né? Não está falando de patrocínio, de mecenas, embora num primeiro momento pareça até ser, mas na verdade a gente está falando de acesso de algo que foi feito a partir do usufruto comum, e a partir desse usufruto comum, essa rede pode se conectar ainda mais. Né? Então, aquela pessoa que foi reconhecida, ela pode estar sendo reconhecida, está recebendo esses tokens, e esses tokens eles estarem dando acesso a essa pessoa que foi reconhecida a outras demandas que ela tenha, a outros desejos que ela tenha, e isso faz a rede se conectar ainda mais. Né? Eu só queria ilustrar um pouquinho isso aqui antes do Vinícius prosseguir. Não, mas isso que ela falou é de suma importância para compreender. E olha, para alguns entende rápido, como foi o caso da Beatriz, por exemplo, para outros demora séculos, amém, para cair a ficha, porque
é uma dinâmica, é um tipo de dinheiro, sabe, Tereza, que ela não está ligado à lógica da escassez, sim à lógica da abundância. Então, ela não carrega a racionalidade econômica típica do dólar, do euro, né? E do real aqui no Brasil, aonde quanto mais você ganha esse dinheiro, né, o real, o dólar e o euro, quanto mais quantidade você tem desse dinheiro, mais poder aquisitivo você tem, então mais você consegue acessar, não é isso? Né? No token A2C, a lógica não é essa. Né? A quantidade não diz nada. A quantidade só é simbólica, é alegórica. Né? Onde você faz um detox da quantidade. Na realidade, o que importa é o pareamento, né? São as pessoas interessadas em reconhecer que a atividade que, por exemplo, a Vânia fez junto com a Beatriz lá na Terra Vila, de fato é uma atividade em prol, né, do enriquecimento da cultura do comum. Então, na hora que a Beatriz declara que ela deseja acessar não sei o quê, ou a Vânia acessar não sei o quê, eu posso me identificar com isso e eu me abro para poder com que cada uma das duas possa acessar o que elas precisam, porque eu tenho essa possibilidade, né, de proporcionar essa experiência de acesso, entendeu? E se eu não tenho a possibilidade de proporcionar essa experiência de acesso, como ela falou, é uma dinâmica de rede, né? Quem sabe eu conheço alguém, né, que tenha, que alguém que de repente fique também sensibilizado e chegue e fala assim, não, por favor, Beatriz, por favor, Vânia, pode acessar porque eu posso te possibilitar essa experiência de acesso, entendeu? Então, assim, é uma dinâmica fractal, é uma dinâmica que você vai gerando uma dinâmica de mútuo acesso em rede, né? Por vários elos, né? Dos elos mais fortes aos elos mais fracos, né? Ou seja, por graus de separação diferentes das redes que nós somos no dia a dia, não é isso? Bem, mas isso nós íamos falar agora, exatamente por causa do... Você abriu o assunto. A gente ia falar do token A2C beta. Gente, o que vai caracterizar a fase beta do token A2C? Primeiro, o fato de já estar existindo uma dinâmica microeconômica ligado a ele, ao próprio token, né? Ou seja, o token A2C hoje, né, ele está lastreando a geração de um tipo de microeconomia a partir de Terra Vila, ali em Juiz de Fora e grande região, que valora o usufruto comum como riqueza, e com isso, os microprodutores que plantam, a rigor eles plantam para vender a sua produção inteira em real, não é isso? Estão separando uma parte da produção deles para que as pessoas possam acessar via o token A2C, ou seja, estão reconhecendo que o token como dinheiro tem valor. Olha que barato. Então nós estamos começando a dar, é embrionário ainda, tá? Mas estamos começando a dar a vida a uma microeconomia de cunho regenerativo, né? E regeneração é uma coisa bastante ampla, né? Que lida com a saúde da própria pessoa, a saúde entre nós, a empatia entre a gente, a ligação com a natureza, né? A simbiose com a natureza, enfim. Demanda da gente uma atitude menos consumidora, né? E mais prosumidora. É uma atitude mais de consumo, não é consumo responsável, consciente, mas é alguma coisa que flerta, vai além do consumo responsável e consciente, né? Porque você tem uma atitude de querer também aprender a fazer junto, né? Que é o prosumo, né? Que é o prosumo, né? Não é só, você não fica só ali esperando o outro plantar, produzir, colher para depois você só consumir, né? É uma experiência de você aprender a fazer junto, né? É por isso que a gente chama de prosumo. Então, assim, é muito bacana. E por que está em beta? Justamente por isso, porque a gente já tem microprodutores, já tem as pessoas ligadas à ocupação cocriativa do Terra Vila, já tem pessoas ligadas à ocupação cocriativa aqui no Rio de Janeiro de um outro experimenta, né, de uma outra localidade aqui numa favela do Rio chamada Complexo do Índio, que é o experimenta Casa Livre do Altino, também, digamos, usando, né, o token A2C como lastro para fazer a ocupação cocriativa. E também porque vai ganhar um assistente de voz inteligente, né? Vai ganhar tipo um Alexa, tipo um Google, Hey Google, vai ganhar, não para esse ano, obviamente, porque a gente está começando a fazer essa dinâmica agora, mas isso deve estar pipocando lá para abril, quem sabe maio de 2021, né? Então, assim, isso sozinho é muita coisa, né? Conversar sobre um assistente de voz inteligente, eu perguntei para as pessoas que estão disponibilizando, né, a forma de como a gente dá vida a esse assistente de voz, no caso um amigo meu, né, o Enio Santiago, ele falou para mim que
Hoje não existe nenhuma moeda no planeta que tenha um assistente de voz, né? Então, o token E2C, a rigor, parece que vai ser a primeira moeda corrente, o primeiro token que vai ter um assistente de voz inteligente, né? E estão todos convidados a chegar junto na cocriação desse assistente de voz, né? Para aprender como é que é isso na prática, né? A gente vai, em parte, usar a tecnologia que está disponível open source por parte do Google. Depois nós vamos usar, em parte, a tecnologia que está disponível pela Amazon, da Alexa da Amazon. Mas a nossa ideia, com o tempo, não agora, obviamente, bem mais lá para frente, é a gente transformar todo esse conhecimento em conhecimento open source, código aberto, né? Para que outras pessoas ou outras moedas façam algo semelhante, né? Então, é por isso que está indo para a fase beta. E uma outra coisa importante nessa ida para a fase beta é um movimento que a Vânia está fazendo. A Vânia hoje reabilitou uns pontos de contato no WhatsApp da estação, né, experimental, que era um ponto de contato que foi aberto lá atrás pelo Rodrigo Oliveira, que é um ponto de contato chamado E2C, né, experimentação. Agora virou um ponto de contato da fase beta, né, da exploração do token E2C. E lá vai ser feito o registro de liquidações, tá, gente? Olha que legal. E ela também está se propondo a fazer isso no Telegram, não é isso? Isso. Quer falar um pouquinho? Então, da experiência? Por enquanto, assim, já tinha um ponto no WhatsApp para o token E2C, e eu abri outro no Telegram, né? Até depois, conversando com a Beatriz, se ela tiver interesse, posso estar colocando também, né? Colocando em um desses pontos. E o que eu estou fazendo, né? Estou abrindo um tempo, que tem que ser feito, né? Eu estou abrindo um tempo para conversar com cada pessoa, né? Sobre o entendimento dela sobre a planilha, né? Porque, assim, uma coisa que a gente sentiu, né? Dentro da jornada feita, né? A respeito do token, que tinha muita coisa, assim, a gente veio com a proposta primeiro de estar desenvolvendo uma moeda, depois de mídia social, muita coisa aconteceu. Mas, assim, a vontade de realizar isso, né? E as conexões já estabelecidas fizeram com que a gente já fosse para a própria prática, né? De fazer as interações necessárias relativas ao próprio acesso de fazer as coisas acontecerem, né? E, assim, a gente está utilizando essa planilha, que dá um certo trabalhinho, né? Já tem mais de 300 registros essa planilha, né? Vi que, assim, tem muita coisa bacana acontecendo, não é à toa que já tem mais de 300 registros ali. Só que uma parte sensível é a parte da liquidação, né? As pessoas, assim, você usa moeda, quando você vai comprar alguma coisa, você saca o seu dinheiro, o seu cartão de crédito ou de débito e pronto, a operação está feita. Só que a gente está falando aqui de uma outra coisa, né? Está falando de ações, né, ligadas ao usufruto comum, e muitas vezes aquela grande riqueza que foi gerada, né, para o comum que está ali, a pessoa às vezes deixa de colocar o contato dela, às vezes ela não coloca o desejo dela, a demanda dela, e você fica sem essa ponta final, que é a ponta da liquidação. Então, eu estou me propondo, se outras pessoas chegarem também, estão convidadas, né, a fazer essa ponta entre o que foi reconhecido e a liquidação disso, né? Como eu falei antes, essa rede, ela gera mais rede, né? Então, se alguém fez algo para o usufruto comum e essa demanda dela é atendida, né? Isso vai favorecer que outras conexões aconteçam. Então, por exemplo, a BEA, eu acho que até deixei de fazer no meio de tanta movimentação. Eu mesma cheguei, estou olhando para ela agora e estou lembrando, né? Eu fiz um reconhecimento para ela e eu estou me lembrando que eu deixei de fazer na planilha. Isso acontece com muita frequência. Isso que eu esqueci, inclusive, né? Isso acontece com muita frequência. Então, assim, eu vou estar fazendo esse registro, né? E vou conversar com a BEA um tempinho que ela tenha, né? Dentro de algum tempinho que ela tenha, de entender o que ela está desejando, quais as demandas dela. Lembrando, assim, que a gente está com um olhar de diminuir a importância, de procurar usar menos o real,
Mas, assim, será que algumas pessoas podem ter necessidade do real? Sim, às vezes acontece. Tem coisas que você pode estritamente estar precisando do dinheiro. Mas será que aquilo que eu estou precisando necessariamente precisa de dinheiro? Ou será que se, por exemplo, agora mesmo, Luiz Eduardo Odara, ele precisou, assim, de imediato, de alguns recursos em reais para ele estar se deslocando, ele está lá na Terra Vila, em Salvaterra, Juiz de Fora, e ele precisou se deslocar até São Paulo para buscar o filho dele. Como era uma coisa muito rápida, né, ele precisou de reais. Mas será que na rede não teria alguém que, por exemplo, tivesse um carro, tivesse indo de Juiz de Terra para São Paulo e pudesse oferecer essa carona para ele? Na verdade, o que ele precisa é de mobilidade, né? Então, não necessariamente vou estar usando reais, eu posso estar usando de alguma conexão ligada a transportes para poder estar fazendo essa liquidação com o Luiz Eduardo Odara, né? Mas acabou que foi em recurso mesmo, em real. Acabou que foi, né? Acabou que foi em real. Só através de token DC ele acessou 170 reais. 170 reais. Bem, gente, vamos lá. É isso. Agora eu vou falar um pouco do último mutirão seguro, depois do Taudal, mas antes de seguir, quero perguntar, né, para a Beatriz, ou o próprio Tizi, também para a Tereza, se quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Eu sei que talvez a gente tenha falado tudo muito rápido, né? Para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, talvez tudo que a gente falou aqui ficou parecendo mais grego do que outra coisa. Mas, assim, só para saber, senão a gente continua a fazer o passeio, né? O Tizi daqui a pouco vai precisar de um feedback em inglês, né? Agora, Béia, como é que você está entendendo? Como é que estão assim, tuas curiosidades, tuas conexões em relação à Terra Vila, né? Queria ouvir um pouquinho a Béia. Não, estou entendendo, estou bem tranquilo, na verdade. Eu estou vendo também de voltar para a Terra Vila em breve. Não sei ainda quando, não sei ainda como, mas também estou pensando em voltar, antes de voltar para Recife. E aí depois eu vou querer ver com vocês de que forma eu vou poder estar contribuindo, né? Nem que seja de deixar a distância por enquanto, mas de que forma eu vou poder estar contribuindo ainda com a Terra Vila, ou quais são as demandas que existem lá que eu possa estar, talvez, suprindo também. Localmente, né? Não sei se já tem uma... Porque você pode ocupar localmente também, né? É o que o Tizi já vem fazendo lá da Holanda, né? Diretamente para cá. Muito legal. Tereza, você consegue falar com a gente, Tereza? Não sei se ela está aí com a gente. Às vezes a pessoa chega, né, sem a câmera ou sem o áudio e fica só ouvindo, né? O que está ótimo, não tem problema nenhum. Se quiser falar, fica à vontade, tá bom, Tereza? É isso aí. Bem, gente, seguindo aqui, né, vamos falar do mutirão seguro. O mutirão seguro foi uma coisa que, na verdade, ele foi o que iniciou, deu assim, deu massa crítica, né, a essa camada, a essa dimensão das pessoas poderem ter a experiência que a Beatriz teve, ou seja, de ir lá, poder vivenciar, né, poder fazer uma dinâmica imersiva, mas de forma segura, né? Quando eu falo de forma segura é porque as pessoas lá elas estão sempre buscando saber, né, se elas adquiriram ou não corona, coisa do gênero, e no primeiro momento sempre se usa máscara quando chega, né? E se você já chega, digamos, de antemão já sabe que essa pessoa que chegou não pegou corona, ou ela já está, de alguma forma, ela já pegou e dificilmente ela pode pegar de novo, normalmente essa pessoa com o tempo, mas depende do tempo que ela vai ficar, né? Ela tende a conseguir fazer um convívio mais humano, né? Menos separado, mais próximo, né? Isso não significa dizer que a gente vive, que as pessoas vão viver se abraçando e beijando o tempo todo, embora isso seja o mais bacana, a possibilidade das pessoas poderem estar juntos, almoçando, jantando, né, batendo papo, conversando, etc., né? Inclusive nas atividades produtivas.
Mas uma das características principais que houve nos primeiros 2 mutirões foi que não havia uma dinâmica, o tipo de proposta para que as pessoas tivessem a vivência que a Beatriz teve foi simplesmente de saber, né, que existia, na época se chamava de ecovila, né, se existia uma ecovila que estava sendo reconstruída, coisa e tal, papapá, pipipi, e que existia um convite aberto para que toda e qualquer pessoa chegasse lá. A gente nunca teve, eu, Nelson, Vânia, Rodrigo Oliveira, enfim, as pessoas nós que inicializamos, né, essa ocupação, nunca tivemos nenhum problema com relação a isso, porque isso conversa muito com a própria dinâmica da estação experimental, né, que é radicalmente aberta a toda e qualquer pessoa. Então, nunca houve nenhum problema com relação a isso. Então, não importasse que a Beatriz viesse de Recife, passasse Brasília, isso pouco importa. Ela chegou lá, está sendo bem chegada, está sendo bem acolhida, entendeu? Isso aí não tem essa. Não existe no processo de seleção, não tem curadoria, não tem nada nesse sentido. É realmente radicalmente aberto. Que a gente sabe que hoje em dia, quantas coisas você pode dizer que são radicalmente abertas a toda e qualquer pessoa? São muito poucas as coisas, né? Porque as pessoas estão muito fechadas nas suas bolhas, né? Muito fechadas nos seus clubinhos, muito fechadas nas suas agremiações, nas suas associações, nos seus coletivos, daí por diante. Ainda mais com a pandemia, né? Ainda mais com a pandemia, com o isolamento social, daí por diante. Bem, só que a gente percebeu que o grau de, digamos, não de atrito, de ruído, não estava sendo pequeno, né? Ou seja, as pessoas chegavam lá sabendo que era um lugar super aberto, super acolhedor, super amoroso, recebendo todo mundo para chegar, né? Mas não tinham ideia do que se tratava, se era uma ordem franciscana, se era um bando de alienígenas que tinham se transformado em seres humanos e estavam acolhendo as pessoas, enfim. Ninguém sabia direitinho do que se tratava. E a gente achava que com o tempo, né, com as conversas, as coisas meio que, né, as pessoas meio... Mas mesmo assim, isso não foi bem isso que aconteceu. Porque várias questões, principalmente no segundo mutirão, né, onde, pelo fato de não entender bem o que estava acontecendo, mal sabia que se tratava de uma ocupação em 3 dimensões, né? A dimensão local, a dimensão vivencial e a dimensão local, para começar. Segundo, não fazia ideia de que isso estava ligado a uma proposta de uma estação experimental, né? que visa justamente as dinâmicas entre para com pessoas, as dinâmicas interativistas entre para com pessoas, né? P2P, né? que visam que as pessoas possam viver dinâmicas de vida mais ligadas à abundância do que à escassez, enfim, mais ligadas à cultura do comum, ao usufruto do que outra coisa. No dia a dia nosso, né, que é muito privatista, muito ligado ao Estado ou ao privado, né? Então, tudo isso gerava uma discrepância de percepção e de perspectiva. Se fosse só no plano local, tudo bem, tá tranquilo. Mas não, ali no local, quando você está convivendo, o bicho pega. Principalmente quando existe ali embutido uma atividade produtiva, né? Da gente, digamos, reconstruir a localidade lá, que tem muitas coisas que precisam ser reconstruídas, precisam ser reusadas, retrabalhadas, ressignificadas, daí por diante. Todo mundo que está aqui, com exceção do Ti, sabe, né, o volume de trabalho que tem lá para se fazer, né? Que não é pouca coisa. Vini, eu acho legal estar contextualizando as coisas que aconteceram e as últimas, né, que a gente já... mas eu estou dando uma introdução para entender por que, de repente, esse último mutirão vai ser um pouco diferente, né? Então, das coisas que aconteceram nesse último mutirão, né, teve muito a ver com tipo assim, o entendimento entre aquilo que você gostaria de fazer com a sua autonomia uma vez lá, né, e aquilo que era preciso ser feito de benfeitoria, né, para que a dinâmica co-criativa pudesse proporcionar para as pessoas que estavam chegando localmente e com a Beatriz vivencialmente pudessem encontrar uma infraestrutura melhor, né? E culminou no segundo mutirão de ter a crise da água, ou seja, os 3 sistemas de abastecimento de água lá pifaram ao mesmo tempo, assim, pifaram, não funcionaram. Então, deu
um trabalho cavalar, levantar tudo isso com moradores, com região, etc. Tal, e a gente, no final das contas, acabou conseguindo resolver. Mas resolveu, tipo, a la gambiarra e de forma meio que temporária, né? Ainda é uma coisa a ser trabalhada de uma forma mais profunda. Mas isso nos deixou claro, né, gente? Isso deixou claro que era preciso ressignificar a própria forma da ocupação. Foi aí que surgiu a ideia da gente dar visibilidade de alguns papéis, digamos assim, que as pessoas podem localmente energizar. Olha aí, Beatriz, isso é uma conversa que a gente pode ter. Localmente energizar, né, para dar, por exemplo, para fazer a comunicação, né, da ocupação uma coisa mais constante, por exemplo, né? A facilitação, por exemplo, ser uma coisa que já vai acontecendo desde agora, desde esses encontros, né, semanais. A facilitação, para que as pessoas estejam sabendo do que se trata, minimamente antes de pisar lá, né? Então, assim, a gente começou a pensar isso. E outra coisa que nós pensamos foi para, uma vez você estando lá, você ter um tempo para se dedicar à sua autonomia, né? Um outro tempo para se dedicar à benfeitoria, outro para o ócio criativo e outra para a sustentação do campo. O que é isso? Trocar uma lâmpada, higienizar um vaso, sei lá, fazer alguma coisa básica nesse sentido, né? Então o último mutirão ele já vai estar com essa dinâmica, ou seja, as pessoas já vão mais bem informadas, elas já vão mais bem sintonizadas com a proposta, né? E a gente não sabe bem como que isso vai representar na prática, mas certamente vai representar uma dinâmica mais sinérgica, né? Entre as pessoas que já estão lá e as pessoas que estão chegando, né? Ou seja, vai continuar tendo seus atritos, mas certamente vai ter muito menos ruído. Então, essa que é a questão com relação ao mutirão seguro. E, por fim, a Taudal, né? Bem, como quem é que estava aqui com a gente? Acabou a Tereza. Como a Tereza não está aqui, eu não vou precisar explicar a Taudal totalmente. Pulamos essa parte. E vamos direto com relação aos últimos desdobramentos da Taudal. Bem, gente, o Alan, da aldeia, que fica em Lumiar, né, da Aldearte, que fica em Lumiar, eu e ele criamos uma proposta, né, de cocriação de uma plataforma descentralizada, e essa proposta já foi bakeada, né, houve o backing por parte de outras pessoas ligadas a Taudal, então foi ativada essa proposta. E estamos agora, literalmente, né, fazendo editando o vídeo de apresentação, fazendo material promocional, convidando as pessoas, né, porque essa proposta vai ser composta de 3 rodadas de um ciclo de conversa, né, que vai acontecer em 3 sábados, dia 21, dia 28 e 5 de dezembro, e depois do dia 12 de dezembro vai ter um hackathon, né, para a gente codar a plataforma. Então isso já está acontecendo. E aí, nesse caso, para fazer isso tudo acontecer, foi disponibilizado do fundo compartilhado da Taudal R$ 3.500, dos quais as pessoas que ativaram ainda não se preocuparam em querer acessar o recurso. Estão mais preocupadas, o recurso fiduciário, né? Estão mais preocupadas em fazer acontecer, o que é muito interessante, o que é muito bacana. Então, e fica aqui, então, a proposta para a Beatriz, como eu já catuquei ela várias vezes, dela, de repente, ela se perceber ou como uma produtora que vai produzir um determinado conteúdo para um determinado portal, ou talvez, quem sabe, o orbital da aldeia mesmo, né? Ali na Taudal, ou, quem sabe, a própria organização dela virar também um orbital dentro da Taudal, né? Ou seja, ter uma relação. Ou, quem sabe ainda, chegar junto para cocriar a Terra-Vila, né, como um orbital da Taudal. Enfim, são várias as possibilidades, sabe, Beatriz? Então, está aí aberto. Está dentro do nosso, está dentro do nosso planejamento estratégico para o próximo ano, né? Porque durante esse novembro foi trabalho atrás de trabalho, então a gente não conseguiu nem ser humano. Está bem difícil, mas aí a gente está dentro do nosso planejamento, já saber de que forma a gente vai poder produzir conteúdo, né? A gente tem uma equipe grande de conteúdo voltada para o meio ambiente, que pode estar auxiliando de alguma forma em capacitação ou até divulgação da própria local, né? Então, a gente só precisa parar um pouquinho para ver o que é que a gente pode fazer dentro disso, se seria um podcast, se seria vídeos e tudo mais, né? Tudo isso a gente já tem expertise
expertise, só precisamos saber o que vocês desejam. Braz, maravilhoso! Fala, Braz! Boa noite, querido! Tá nos ouvindo? Não sei se ele está ouvindo. Está chegando agora. Boa noite, querido. Tá nos ouvindo? Tá ouvindo a gente? Está ouvindo? Está conseguindo? Tá nos ouvindo, Braz? Braz? Eu acho que ele congelou, gente. É isso mesmo? Ele falou antes que a internet dele estava ruim, mas que ele ia tentar chegar um pouco. Enquanto ele chega, né? Eu sei que você é produtora de conteúdo, né? Científico. Então, eu acho bem interessante que a gente possa estar conversando sobre isso, sim, até para a própria Terra Vila, né? Eu acho que vai ser muito bom isso. E, assim, as últimas coisas que a gente conversou, de alguma forma ela até acompanhou, foi com o próprio Valtencir, nós estivemos conversando com ele há pouco. Ele está para ir até a semana que vem na Terra Vila. Já separou o milho crioulo para levar. Falou que vai separar também algumas ramas de batata doce. E eu falei para ele sobre as demandas que vocês colocaram ali no ponto de contato do Terra Vila, né? Que as hortaliças, de neutralidade para as hortaliças. Eu passei isso tudo para ele, ele falou que eu não consegui acompanhar toda a conversa, né? Porque o WhatsApp, a gente sabe como é que é. Eu falei, não, eu fui ali, eu separei um tempinho e fui anotando as coisas, depois eu passo para você com cuidado, né? E uma coisa que ele colocou foi a questão da logística, né? Acho que caiu de novo, mas depois eu falo com ele também. Ele falou que aquela queijaria que a gente comeu, aqueles pastéis gostosos e baratinhos, né? Ele falou que ali ele está sempre passando por ali, né? Então, para ele se deslocar até a Terra Vila já é um pouco mais complicado, mas que a gente conversando entre nós, se alguém se dispuser a chegar ali na queijaria, ele pode estar deixando essas mudas, essas sementes, né? E tem outras propostas também vindo aí, mas como a gente falou antes, depende de saber de como anda a pandemia para a gente poder estar combinando, né? Eu acho que de atualização era isso. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o Braz consegue fazer uma rápida conexão, nem que seja para trocar uma palavra ou outra. Uhum. Como vocês podem ver, realmente a conexão lá não está boa. Quer dar algum feedback para o Tis? Que eu não sei o Tis adora acompanhar em português, ele está aprendendo cada vez mais português. Né? Mas eu falei para ele, antes da gente começar o papo aqui, quais seriam as temáticas que a gente ia abordar. Então, ele está a par disso. Ele está sabendo que nós estamos... Ele pode não estar entendendo ipsis literis que a gente está falando, mas ele está sabendo que nós estamos... E Tis, não sei se está dando para você pegar, mas aqui, pelo virtual, pelo físico, a gente sente mais. O sotaque da Déia, né? Eu me amarro no sotaque dela, tem uma musicalidade... né? Eu sou uma... paraense cariocada, porque eu vim para cá com 6 meses de idade, então eu perdi muito do meu sotaque. É só o NH amanhã, né? O meu NH ainda tem a musicalidade ainda de Belém, mas o Vinícius é carioca, né? Mas o português que você está ouvindo da Déia é outro português, né? She's my friend. Vânia just said that you understand, did you? Yes, that Beatriz has a very different accent from us. My accent is from Rio. The accent of Vânia is from the north, Amazonian north, Belém do Pará. And Beatriz is from Recife. It's a very different accent. Did you notice the difference of accents from me, Vânia, and Didn't you notice, man? It's incredible. Hoje ela está falando mais rápido, né? Quer dizer, hoje ela está falando assim, não sei se está dando para pegar todas as nuances. Lá na Terra Vila estava dando para pegar todas as nuances no sotaque dela. Talvez a virtualidade tenha roubado um pouquinho. Beatriz, fala um pouquinho mais para ele ver a diferença como é grande. Não, é um pouco diferente só. Eles falam bom dia e o bom pernambucano fala bom dia.
só um som um pouco diferente. Estou mexendo um pouco com ela, não podia deixar de mexer. But you understand what I'm saying. I'm going to share with you some audios from people from Pernambuco, Recife, and you're going to understand what I'm saying in the practice, my friend. Bem, gente, é isso. Pelo jeito, o Braz não conseguiu voltar, né? Continua, né? Persiste a dificuldade. Sabe o que está acontecendo, Beatriz? Está chovendo torrencialmente lá em Juiz de Fora. E qualquer lugar que chova Também, São Paulo também. Exatamente. Qualquer lugar que chove torrencialmente, o acesso à internet fica quase se não impossibilitado, quase impossibilitado, entendeu? E você sabe, a estrutura de internet... Ô, Vini, Ivane, né? Quem é que está lá na Ecovila? Na Terra Vila? Não é acostumado ainda. Quem é que está por lá esses dias ainda? Tá o Braz, o Luiz Eduardo estava, ele hoje viajou para pegar o filho dele, o Horus, em São Paulo. Tá a Karina, junto com o Nelson. A família do Daniel. A família do Daniel inteira, né? O Daniel, sim, a companheira. Então tá quase todo mundo ainda. Na verdade, quem saiu e ia chegar nessa parte foi a Cris e o Marcelo, até onde eu saiba, né? E ela? Não, o Tchelo saiu comigo, foi eu e ele. Da última vez, né? Foi. Eu tô tirando a Beatriz. É porque ela saiu com o Marcelo, né? Sim. Então. Sim. Eles saíram juntos. Eu pensei que a Cá e Nelson já tinham subido para a Bahia também, porque eles tinham falado que iam também, né? Vamos em dezembro. Dezembro? Até lá, a gente tem alguns desafios para resolver. A gente tem que melhor entender como é que vai ficar o servidor, né? Que o Nelson montou lá, que é a Internet Salva a Terra. Para eles não ficarem sem internet, né? Porque mesmo que o Nelson não esteja lá, tem que continuar funcionando tranquilamente, né? Claro, talvez se tiver uma documentação, não sei se o nome é documentação, mas registros de como é cada coisa, o próprio registro daquela questão da água, né? Porque se dá pau de novo e não tem ninguém, imagina, não tem ninguém que mexeu daquela vez, e aí, como é que vai ser? Né? Então, eu acho que a gente deveria criar, de alguma forma, um registro de como é a questão da água, de como é a questão da iluminação e da internet lá, para que haja uma maior independência e o Nelson não tenha que ficar despendendo tanta energia dele também para poder estar mantendo, né? Eu acho que tem que ser algo mais independente do Nelson para poder ele também ter tempo para fazer as coisas dele também, né? Sim, precisa dessa autonomia maior, né? De fato, bem lembrado, tanto para a água quanto para a questão da internet, que hoje em dia a internet, até para a gente estar se comunicando localmente, como a gente faz, não tem como fazer isso sem web. Não, eu acho, Beatriz, tudo que você acabou de falar está fazendo parte desse novo momento da ocupação cocriativa. A gente, inclusive, lá conversou sobre isso, né? E a gente está para voltar em dezembro, né? A nossa ideia Nós vamos voltar. Então, vocês vão para que dia de dezembro? Estamos vendo ainda, a gente vai se falando. A gente vai ficar lá um tempo razoável lá. A tempo de produzir o mapeamento dos 3 sistemas de água, fazer uma espécie de wiki, né? Você está falando isso, é o registro, uma espécie de wiki de cada coisa, né? Eu tava dando uma estudada, né? Porque teve aquela questão da queimada que teve lá, né? E lá já é uma área bastante degradada, então já era algo que eu já estava prestando bastante atenção nisso. E aí eu estou vendo da possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado, um estudo de fato biológico, de como estão as espécies botânicas de lá, de como é que está a questão de fertilização do solo, para que a gente faça, de fato, um planejamento de reflorestamento com sementes crioulas e com a antiga flora local, né? Para que, assim, talvez até conseguir parcerias com algumas ONGs, conseguir
parcerias com pessoas que já trabalham nessa parte de reflorestamento e utilizar um pouco da biologia que eu aprendi na faculdade para alguma coisa, né? Então, eu estava pensando seriamente em fazer isso, eu só preciso dar na verdade, já estou estudada em relação ao local de lá, qual a fauna, qual a flora que já ocorriam antes disso, para que depois eu, talvez, estando lá, eu consiga fazer algumas coletas e criar, de fato, um planejamento a longo prazo para a gente fazer um projeto de reflorestamento mesmo, sabe? Isso é maravilhoso estar falando, porque isso bate com um desejo de uma pessoa que está querendo falar, que é agrônomo, que é o Maurício. Ele já está com esse tesão de querer fazer isso. Maurício é aquele que tem experiência com abelha também, né? Também, não, ele não tem. Ele não é biólogo, não? Ele bem, eu entendi que ele é agrônomo. Pode ser que ele é biólogo, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, agrônomo, não, de repente você está confundindo com o Joe Canutê, né? O Joe Canutê é outro que tem... Não, porque no ponto está o Maurício. Ah, tá. É porque o Joe Canutê é outro que está com vontade de iniciar um laboratório de identificação botânica lá, né? Então, já existe uma galera que está vibrando nessa frequência que você está vibrando, entendeu? Velho, tem que todo mundo que entende dessa área, acho que tem que sentar, se juntar, fazer um planejamento e ir, sabe? Uhum. Enquanto eu estou aí por esses lados, eu não voltei ainda para o Nordeste, acho que seria massa fazer isso. Até para decidir. Eu estou em São Paulo ainda. Tá. Até para decidir se eu volto de fato para o Nordeste ou eu fico para o lado de cá enquanto tiver trabalho. Assim, trabalho em relação a ter que colocar a mão na massa, né? Porque depois que você volta para lá, para cima, para descer de novo, A Beatriz, olha que interessante. Quando a gente começou a falar sobre isso lá no segundo mês da ocupação, né, com o Maurício, com o Diogo, que são amigos, inclusive, né, Canutê, as coisas já estavam muito no início, né? Muito no início. Né? Não havia, como há hoje, uma Taudal, por exemplo. Né? Não havia, como há hoje, um Cestão Lab. Então, assim, o que acontece? Essa sua iniciativa pode conversar tanto com o Cestão Lab e ela conversar ali com a Terra Vila e com o tempo, conversar, né, com os microprodutores de Juiz de Fora e grande região, entendeu? Como, através do Taudal, você já acessar recursos, né, que, digamos, poderiam estar, digamos, financiando esse estudo, ou até mesmo a sua própria manutenção de uma forma mais ampla, digamos ali, não só em Terra Vila, mas na região como um todo, né? E, de repente, quem sabe, já seria um tipo de conteúdo, já habilitaria a Terra Vila a ser um orbital da Taudal, entendeu? Isso é uma forma de pensar, né? Mas o que é mais fantástico é que eu e Vânia, para começar, iríamos reconhecer e emitir token A2C para você. Então, quer dizer, além de acessar o recurso fiduciário, você também seria reconhecido e receberia token A2C. Então, dá para a gente colocar numa configuração só várias coisas bacanas, né? A dinâmica laboratorial do Cestão, não é isso? Conversando com os microprodutores da região, com uma demanda seríssima que existe ali na Terra Vila, né? Entremeado, não é isso? Entremeado com a Taudal, né? Que busca justamente isso, né? A produção de experiências e de conteúdo dessas experiências ligadas à regeneração, né? De uma forma ampla, geral e restrita, né? Aqui, bem bacana. Então, assim, total isso que você acabou de falar. Então, gente, é isso. Vamos nessa, né? Agora, enfim, 18h48, a gente queria tentar fazer uma hora, mas uma hora e pouquinho, tá bacana. Começou um pouquinho depois, né? Mas foi legal, eu acho que deu para a gente falar de tudo um pouquinho, né? Tivemos ainda a presença da Tereza, que eu já ouvi o nome dela, mas não sei de onde. Eu não sei como ela chegou até aqui. Né? A Tereza deve ser um desses nós da estação, desses centenas de nós da estação que eventualmente chegam. Ela deu boa noite aqui no chat. Isso acontece pra caramba, sabe, Beatriz? Assim, direto. Assim, sempre quando chega alguém, fica na sua, fica um tempo. Faz parte, enfim, faz parte dessa dinâmica. Então, gente, é isso. Boa noite. Tenham um excelente final de semana. Não sei se todos aqui vão, menos o Tis, né? Não sei se todos aqui vão votar. Né? Eu certamente não vou, porque eu já pratico o voto desobediente há, sei lá, há décadas. Eu acho que a única que vai ser eu, né? Eu acho que é só você que vai votar mesmo. Você está fora do seu local, né? Ela vai justificar. Coisa e tal.
Nos Estados Unidos que pode, né? Não, mas eu acho o seguinte, a gente politicamente já está dando o nosso recado, né? Quando a gente cocria uma coisa como a ocupação cocriativa da Terra Vila, a dinâmica da estação, novas formas de dinheiro, né? Internet. A gente está fazendo mais do que o presidente. Acho que o presidente nem sonha, nem sabe, nem tem ideia do que se trata. Mas enfim, vamos lá, vamos nessa. Gente, é isso. Beatriz, foi maravilhoso ver você, tá? Adorei. Beijo no seu coração. Valeu, Fica bem. Boa noite. Um cheiro para vocês. Cheiro. Cheers, my friend. Kiss for you, my friend. Be well.